Gostaria de te convidar a abrir o texto bíblico em Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus. Capítulo 5, de 21 a 26. Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 21 a 26. O texto bíblico diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Se os irmãos puderem, por favor, acender as luzes lá do fundo. Quem é que pode acender para mim, por favor? Isso, porque aí ajuda o pessoal que está lendo. Às vezes fica um pouco mais escuro. Evangelho de Mateus 5, 21 em diante. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Senhor bendito, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade e pelo privilégio, que é o privilégio de ministrar a tua palavra, que é de adorar o teu nome. E hoje que estamos aqui no meio do teu povo, da tua congregação, conceda-nos mais e mais dessa graça agora, que vamos abrir a nossa boca para compartilhar. E queremos que os nossos ouvidos também sejam abertos, nosso coração seja dilatado e o teu nome seja engrandecido, unicamente o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Acho que todos nós conhecemos bastante essa passagem bíblica. Se você vai apresentar a tua oferta e você se lembra de que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta primeiro ali, antes de apresentá-la, vai, acerta o que você tem de acertar, e depois você volta e complementa e completa a tua oferta ao Senhor. Antes de entrar nesse aspecto do voltar e se reconciliar e acertar a situação, antes disso, eu gostaria de perceber aqui com os irmãos a necessidade da oferta. E quando falo de oferta, não estou falando de dízimo, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma realidade que na época de Jesus era muito comum. Quando ele falava apresentar a tua oferta, hoje a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a hora do dízimo, né? Vou apresentar a oferta, vou apresentar ali meu dízimo, minha oferta. Mas quando Jesus estava falando de oferta, não era o dinheiro que vinha em primeiro lugar, mas sim os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. E mesmo num período em que os sacrifícios não foram feitos por ausência do templo, porque o templo não estava ali para que os animais pudessem ser oferecidos, mas o espírito do sacrifício, ou a intenção do sacrifício, estava muito clara no coração das pessoas. Em outras palavras, mesmo que não tivesse um animal para apresentar, mas a essência do sacrifício, o motivo do sacrifício, era vivo no coração das pessoas. E era comum, mesmo nos dias de Jesus, que as pessoas se apresentassem no templo para apresentar os seus sacrifícios. E lá em Levítico, e nós não vamos ler porque a linguagem ela é muito
própria para quem estava apresentando os sacrifícios mesmo de animais, de cereais, que eram feitos no Antigo Testamento. Mas qual é o espírito de cada um deles? Eu quero que cada um de nós hoje possa se identificar com a oferta que Deus espera receber de nós. Diga, Deus espera continuar recebendo as nossas ofertas. Amém? Diga para o seu vizinho, Deus espera receber ofertas suas. Não precisamos ler as passagens de Levítico, mas lá em Levítico, capítulo 1, há toda uma regulamentação acerca de uma oferta. E essa oferta e esse sacrifício se chamava holocausto. Diga, holocausto. E o que representava e o que representa para nós o holocausto? Eu acredito que você vai se identificar a partir do momento em que as pessoas eram orientadas a levarem seus animais para serem apresentados em sacrifício ao Senhor. E nesse sacrifício, o animal precisava ser queimado. E esse sacrifício era queimado continuamente diante de Deus. Diga, a oferta em que o animal era continuamente queimado diante de Deus. 2 vezes ao dia, cordeiros deveriam ser imolados, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde. 2 vezes ao dia. E esse sacrifício tem a ver com consagração. O que Deus espera que eu oferte a Ele, em primeiro lugar, é a oferta de sacrifício chamada holocausto, um holocausto que queima continuamente e que ele é ofertado 2 vezes por dia, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, deixando tudo aquilo que era ritual para o povo judeu, que era um ritual de sacrifício do Antigo Testamento, mas olhando para nós o que isso representa para mim e para você, que Deus espera continuar recebendo oferta de holocausto, que agora já não é mais de animal, mas é da minha vida, que se oferece diante de Deus em consagração continuamente e manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde. E esse tipo de sacrifício me mantém ligado a Deus. E é a ausência deste sacrifício que faz com que as pessoas comecem a se desvincular de Deus e comecem a abraçar outros desejos, outros sonhos, outros deuses, outras vontades, outro desejo, outras intenções. Mas o holocausto, que queima continuamente, não para de queimar, é um fogo contínuo. E por que é contínuo? Porque toda hora, em todos os instantes, nós precisamos ver as nossas motivações passando pelo fogo da presença de Deus. As nossas paixões sendo passadas pelo fogo da presença de Deus. Ele é queimado continuamente porque toda hora nós precisamos entrar em confronto com o que é perfeito de Deus e o que é imoral da minha parte, o que é santo de Deus e o que é negligente da minha parte. E em tudo isso nós passamos pelo fogo da presença de Deus. Esse primeiro sacrifício descrito lá em Levítico 1, que era feito pelo povo judeu no formato de animais, mas para nós representa vida diante do Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus nos ensina. Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:1 fala de sacrifício. Romanos 12:1 fala de holocausto. Mas agora não é mais de animais, é da minha vida. É o meu corpo. É o meu ser. É a minha alma. É tudo o que eu sou. E que se consagra a Deus. A primeira palavra é consagração. Sacrifício de consagração. Não implica mais em derramamento de sangue. Não implica mais em envolvimento de animais. Mas implica numa vida que se aproxima de Deus e que reconhece tudo aquilo que procura me afastar dele. Se você pudesse colocar aí no papel, rapidamente, tudo que te afasta de Deus. Tudo que milita para que você se afaste de Deus. Pensamentos, programas, atividades. Quando você entra por esse caminho de apresentar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável, você elimina todos estes caminhos alternativos e você retoma um caminho de consagração a Deus. Amados, há muitas coisas hoje em dia, naturalmente, que querem nos afastar de Deus. Amém? Queria falar claramente aqui de uma novela, e nem precisaria dizer da novela Salve Jorge, que é uma invocação realmente a demônios, que é um comprometimento, de fato, a uma adoração a outros deuses, deuses do candomblé, deuses da macumbaria, e que não fazem parte, e que não deve fazer parte do nosso comprometimento, porque nós devemos a Deus um sacrifício, e é um sacrifício que queima continuamente. Que queima continuamente. E que ele é apresentado manhã e tarde. Na consciência de que eu devo me consagrar a Deus. E eu devo me afastar de programas, eu devo me afastar de novelas, eu devo me afastar de eventos que roubam a minha consagração a Deus. Porque eu fui separado para Deus. Será que nós temos essa consciência? De que nós somos separados para Deus? Você deve se apartar da pornografia. Você deve se apartar da feitiçaria. Você deve se apartar da idolatria. Porque o Senhor requer de nós exclusividade e consagração. Sacrifício vem da palavra corban. E corban significa aquilo que te aproxima de Deus. Você deve se envolver com tudo aquilo que te aproxima de Deus. Aquilo que te afasta de Deus e te afasta do sacrifício. Mas aquilo que te aproxima de Deus faz com que a sua vida, seu coração, seus pensamentos, suas motivações sejam devotadas a Ele. E é isso que Ele espera de você. Todo dia. E é um fogo que arde continuamente, que nos purifica e que nos aproxima dele. Amém, queridos? Lá em Levítico capítulo 2, que nós não precisamos ler, mas ali há toda uma orientação para quem oferecia o sacrifício no Antigo Testamento, que eram sacrifícios de manjares, mas que para nós representa a adoração. Diga, Deus espera de mim consagração e adoração. Amém, queridos? Não envolve mais animais, não envolve cereais ou ofertas no modelo do que está lá em Levítico 2, mas o espírito desse sacrifício Deus continua requerendo de nós. Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus
sempre. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Há um espírito para cada sacrifício. Não oferecemos animais, mas oferecemos a intenção. Não oferecemos cereais, mas oferecemos a intenção do nosso coração, o motivo do nosso coração. O versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E esse sacrifício se estende para com o próximo. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Glória a Deus. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. O que me oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Aleluia. Diga sacrifício de louvor. Diga sacrifício de ações de graças. Sacrifícios de adoração. Eu quero te perguntar, querido, você depende do domingo para adorar a Deus? Você depende do domingo para se consagrar a Deus? Se você não depende, você está num bom caminho. Porque Deus espera continuar recebendo de nós estes sacrifícios. O sacrifício, primeiro, da nossa consagração de vida a Ele. Suas mãos, seu pensamento, seu corpo. Não devotar o seu corpo para o pecado. Não devotar o seu corpo para o mal, para o suborno, para a corrupção. Não devotar a sua vida para aquilo que te afasta de Deus. Muito pelo contrário. Consagrar-se a Ele, porque deste sacrifício Ele se agrada. Mas a palavra também diz acerca dos manjares, que para eles e para nós representa a mesma coisa. Adorar a Deus, render louvores a Deus e render ações de graças ao Deus bendito, diante de quem nós estamos nos devotando e nos consagrando. Adorar a Deus com todo o nosso coração. Louvar a Deus, exaltá-lo por aquilo que Ele faz e exaltá-lo por aquilo que Ele é. E é muito importante que a cada dia nós tenhamos a consciência de que hoje é mais um dia em que Deus espera de mim a adoração. Então eu vou adorá-lo. Eu não dependerei de sair da minha casa e vir para o templo ou para um culto no meio dos irmãos ou junto com os irmãos para que possa adorá-lo. Eu vou adorar ao Senhor com a minha vida, no meu trabalho, eu vou adorar a Deus no meu quarto fechado, eu adorarei a Deus enquanto eu caminho, mas eu devo entender que Deus espera de mim o sacrifício de adoração. Primeiro eu me consagro e eu o adoro. Em Levítico capítulo 3, a palavra fala de ofertas pacíficas, mas que para nós representa agradecimento. Diga consagração, adoração, agradecimento. Quem tem feito, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós estamos conscientes de que Deus espera de nós que tenhamos um coração
agradecido. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus diz, 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repita após mim. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Dai graças, agradeça a Deus, em tudo dai graças. Pelas coisas boas que te acontecem, bem como pelas coisas que não são tão boas que te acontecem. Como dar graças a Deus por algo que não é bom? Como dar graças a Deus por um tempo de tribulação? Como dar graças a Deus por um tempo de dificuldades? Como dar graças a Deus por um tempo de lutas? Muitas vezes Deus imprime a palavra dele no teu coração por meio das lutas. Por isso você deve dar graças. Há uma promessa de que Deus escreveria a palavra dele no nosso coração. Assim como ele escreveu a palavra em tábuas de pedra, ele escreveria a sua palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Mas imagina, Deus escrevendo a palavra nas tábuas de pedra. Há um desgaste na pedra, não é verdade? Ao escrever a palavra, a pedra se desgasta, porque o fogo da presença de Deus queima a pedra e a pedra se desgasta. Quando Deus escreve a palavra dele no nosso coração, muitas vezes é produzir dor. Deus escreve a palavra dele no nosso coração em meio às tribulações, em meio a uma perda. Quando Deus escreve a palavra, produz desgaste no nosso coração, produz um certo sofrimento no nosso coração. E ele se utiliza do sofrimento para imprimir humildade, para imprimir perdão, para imprimir paciência. Há um sacrifício do Antigo Testamento que é chamado de ofertas pacíficas, que tem a ver com gratidão. Eu vou render graças a Deus por toda e qualquer situação da minha vida. Em tudo darei graças. Mesmo que aparentemente aquele motivo não seja, aquela situação não seja um motivo de agradecimento. Mas quando eu adoto a postura de em tudo agradecer, um dia Deus me agracia com algo que realmente vai trazer um senso de gratidão, um senso de alegria. Porque primeiro ele trabalhou o meu coração, os motivos do meu coração. Eu preciso desenvolver diante de Deus um senso de gratidão, continuamente e por todas as coisas, mesmo pelos problemas, mesmo pelas tribulações. Porque em meio a essas tribulações, Deus imprime a sua palavra no meu espírito, imprime a sua palavra no meu coração. Você está passando por algum sofrimento, por alguma crise, por alguma perseguição, ofereça diante de Deus o sacrifício de ações de graças. Porque Deus é poderoso para mover as circunstâncias da sua vida, mudar o quadro negativo a partir da atitude e da disposição correta do teu coração. Em toda e qualquer situação. Diga, Deus espera de mim consagração, a adoração, a agradecimento
Mas Deus espera de mim também temor. Diga temor. Vamos repetir de novo? Consagração, adoração, agradecimento, temor. Lá em Levítico 4, fala sobre os pecados involuntários. Pecados que a pessoa cometeu, mas não sabia que era pecado. E ele apresenta um sacrifício diante de Deus pelos pecados involuntários, ou pelos pecados de ignorância. Pecou, mas não sabia que estava pecando, mas pecou, mesmo não sabendo. O que esse tipo de sacrifício deve produzir em nós? Temor. Porque às vezes, queridos, nós andamos e caminhamos e achamos que está tudo certo com a gente. Achamos que está tudo bem. E o que Deus quer imprimir no nosso coração? Vigia. Vigilância. Sondagem. Dependência. Submissão. Talvez você já tenha tido essa experiência de lidar com questões de família e você estava machucando a sua família e não estava sabendo. Até que um dia, lá na frente, a esposa ou o filho chega para você e diz: escuta, esse comportamento me ofendeu, me machucou, me magoou. E você passou tanto tempo fazendo aquilo e não sabia que aquilo estava ferindo, que aquilo estava machucando. Mas a partir do momento em que você foi informado que aquela ação estava magoando alguém, o que isso produziu no teu coração? Vigilância, temor. Interessante, eu estava ferindo e não sabia. Eu estava machucando a minha casa e não sabia. E muitas vezes diante de Deus é assim. Até que a palavra de Deus vem e nos revela e mostra, escuta, este teu caminho tem sido um caminho ruim. E a partir do momento em que nós descobrimos isto, nós nos inclinamos diante de Deus e nós nos submetemos a Deus dizendo: Senhor, guarda o meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. Eu quero andar na tua presença e eu quero te amar. Amém? Repita após mim. Consagração, adoração, agradecimento, temor e, em último lugar, restituição. Será que você já decorou? Consagração, adoração, agradecimento, temor e restituição. Lá em Levítico capítulo 5, há um regulamento para a oferta pela culpa. E o que se requeria nessa oferta pela culpa? Que houvesse reconhecimento da culpa, mas mais do que isso, que houvesse restituição. Restituição. Quando você pecou contra alguém, você deve se achegar diante de Deus e pedir perdão pelo que você fez. E isto é muito importante que aconteça. Mas é muito importante que você volte e acerte com quem você pecou. E depois você volta diante de Deus e apresenta a oferta que Deus espera receber. Quando Jesus falou sobre a oferta, ele tinha em mente todas estas: consagração, adoração, agradecimento, temor e a oferta da culpa. E foi justamente por conta dessa consciência que ele tinha e do saber o significado de cada uma delas, é que ele, ao compartilhar essa palavra que nós acabamos de ler, no início da nossa mensagem, que está lá em Mateus,
capítulo 5, de 21 a 26, para onde nós vamos voltar agora, Mateus 5, de 21 a 26, ficou claro que quando Jesus está falando de oferta, ele está falando da oferta de consagração, ele está falando da oferta de adoração, está falando da oferta de agradecimento, está falando da oferta que suscita temor no nosso coração, mas ele está também falando sobre a oferta de restituição. E é por isso que no versículo 23 ele fala: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. O que Jesus tinha em mente? O espírito dos sacrifícios, a intenção dos sacrifícios, que no formato mudou, pela forma de apresentação, mas o princípio é o mesmo. Deus continua requerendo de nós as ofertas. Que a nossa vida se consagre a Ele como sacrifício. Que nós o adoremos, porque Ele é digno de ser adorado. Que nós possamos render-lhe graças, agradecimento. Que a nossa apresentação diante dele seja sempre em temor. E que nessa última oferta possamos restituir se houve agravo na vida de alguém. Essa questão da restituição estava muito clara quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e todos nós conhecemos bem essa passagem lá em Lucas 19, quando Jesus entra na casa de Zaqueu e ministra para ele durante toda a noite. No final do discurso de Jesus, Zaqueu chega para o Senhor e diz: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho prejudicado alguém, se eu tenho lesado alguém, eu restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Restituir ao outro. A última oferta é a oferta pela culpa. Quando você reconhece que errou, e especialmente errou em relação a alguém, você chega diante de Deus e peça perdão por isso. Mas se você errou diante de alguém, deixa a tua oferta, vai reconciliar-te com ele. O sentido da reconciliação não significa apenas retomar a amizade perdida, mas significa devolver aquilo que você tomou. Restituir o agravo. Há uma ideia errônea de graça, como se, bom, eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para a pessoa e está tudo certo. Mas, querido, você precisa restituir. Nós precisamos restituir. Jesus chegou para Zaqueu e disse: hoje houve salvação nessa casa. Não simplesmente porque Zaqueu chorou o seu pecado, mas porque ele tomou uma firme determinação no seu coração. Se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho lesado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Muitas vezes achamos que simplesmente chorar diante de Deus resolve todos os nossos problemas. Mas Jesus está deixando claro que esse tipo de oferta, que é a última oferta de todas as que nós mencionamos, das 5 ofertas que nós mencionamos, para que essa oferta seja recebida diante de Deus, ela tem que ser recebida primeiro diante das pessoas contra quem nós transgredimos ou contra quem nós pecamos. Isto deve nos fazer tomar hoje uma atitude séria,
comprometida com as pessoas pelas quais nós passamos, diante das quais nós convivemos, e que percebemos que deixamos um agravo, uma ferida, lesionamos, roubamos, privamos, ou praticamos algo que de alguma forma trouxe prejuízo. Apresenta, deixa a tua oferta diante do altar, vai reconciliar-te com teu irmão. E reconciliação não significa apenas restabelecer a amizade, mas significa restituir, devolver aquilo que nessa relação você levou e que não lhe pertence, mas que pertence ao outro. Deus continua esperando de nós este sacrifício. O sacrifício da restituição. Para que a nossa vida possa fluir na presença de Deus. Como Deus quer que a nossa vida flua. Deus quer que cada um aqui prospere. Amém, queridos? Deus quer que cada um aqui prospere. E prospere de uma forma tremenda. Então, se hoje você tem vindo diante de Deus para apresentar a tua oferta, que você possa se lembrar de restituir, de devolver e de se reconciliar no verdadeiro sentido da palavra, conforme o que Cristo requer de cada um de nós nesta manhã. Eu queria que quero que você tenha a oportunidade de se apresentar diante do Senhor nesse momento. Eu queria que você ficasse de pé e vamos juntos orar ao Senhor. Quero te convidar a vir aqui à frente. Quero te convidar a vir à frente. Aleluia, Senhor. Que a sua vida seja um holocausto diante de Deus. E que esse holocausto possa queimar continuamente. Que seu corpo seja um sacrifício vivo. Vivo, santo e agradável diante de Deus. Que você possa se apartar de todas as coisas que prejudicam a sua consagração, que te afastam de Deus. Que você hoje possa apresentar também o sacrifício do louvor e da adoração. Louvor e da adoração. Que você possa ser uma pessoa de mãos levantadas em casa, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Que você possa ser uma pessoa de adoração, que levante suas mãos, que renda o seu, que se prostre diante dele. Que se devotem em adoração a Ele. Que você possa também apresentar o sacrifício do agradecimento, as ofertas pacíficas de gratidão. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. A ação de graças nos livra do espírito de rebelião. A ação de graças nos livra do espírito da murmuração. A ação de graças nos livra do espírito das queixas. A ação de graças nos livra da maledicência.
O sacrifício de ação de graças purifica a nossa língua, purifica o nosso falar, purifica o nosso coração da inquietação. Sacrifício pacífico, sacrifício de ações de graças. O quarto sacrifício é pelos pecados involuntários que você cometeu sem saber que era pecado. E estamos a cada dia crescendo no conhecimento de Deus, e Deus vai revelando. Mas a cada vez que nós entendemos que podemos estar incorrendo em algo que não agrada a Deus, isto deve imprimir em nós, não um jugo, mas um santo temor, que me faz viver na dependência dEle, na submissão dEle, a Ele. E o último sacrifício é o sacrifício pela culpa. Quando nós admitimos que estamos errados, que erramos para com Deus, erramos para com o outro. E nesse tipo de sacrifício há necessidade de restituição, de voltar e restituir, devolver o que nós tomamos. Restituir, restituir. E é disso que Jesus está falando. Ao apresentar a tua oferta, você se lembra que tem alguém contra você, vai, acerta com ele primeiro, e vem e complementa a tua oferta, o teu sacrifício. De tais sacrifícios Deus se agrada. Não estaria na hora de você restituir para sua esposa, restituir para os seus filhos, restituir para o seu marido, restituir para aqueles que foram prejudicados na sua caminhada, na minha caminhada? Senhor querido, queremos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Toma-nos por tua herança, porque somos teus. Toma-nos por tua herança, porque somos teus. Vamos adorar ao Senhor com este hino. Tu és santo, Deus. Aleluia. Oh Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Eu preciso ter tua santidade. Eu preciso ter tua santidade, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver. Oh, tu és santo, santo Deus. Tu és Senhor, tu és santo, santo Deus. Tu és santo, Senhor, tu és santo, santo Deus.
santidade. Eu preciso ter a tua santidade em mim, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Levante a sua mão e repita após mim: Senhor Deus, Pai querido, Pai de toda a eternidade, nesta manhã eu quero te apresentar a minha oferta de consagração. Consagro tudo que sou, tudo que tenho, consagro a Ti. Eis o meu sacrifício na Tua presença. Eu te apresento também, Senhor, nesta manhã, meu sacrifício de adoração, de louvor, porque Tu és digno. Só o Senhor é digno, e só diante do Senhor me prostrarei. Perdoa-me, Senhor, toda idolatria na minha vida, toda a adoração ao dinheiro, ao conforto, às pessoas e tudo aquilo que não representa o Senhor. Minha adoração se devotará a Ti somente. Tu és o meu Deus. Eu te apresento nesta manhã a minha oferta pacífica de gratidão. Gratidão pela salvação, pela vida eterna, pela família, pelo emprego, pelo ar que respiro, pelos meus amigos. Gratidão pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas privações, porque também por meio delas sou trabalhado por Ti. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que eu apresento diante de Ti, que me leva a ter temor. Quero andar na Tua presença e ser agradável ao Senhor todos os dias da minha vida. Quero Te agradecer pelo sacrifício da restituição, porque eu quero restituir, porque eu assumo o compromisso de restituir às pessoas o que eu devo a elas, porque de tais sacrifícios o Senhor se agrada. Recebe a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno de receber a adoração, o louvor. Aleluia. Amém. Se você quiser abraçar o seu irmão, há uma unção de Deus na vida dele, liberada para ele, para você. Aleluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia.